sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, verso 33 ao 35. Lucas capítulo 24, verso 33 ao verso de número 35 da palavra de Deus. Quantos irmãos encontram? Quero aqui externar os agradecimentos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui na noite deste dia, pela vida do nosso pastor Marcos, que tem nos confiado aqui esse altar para estar ministrando. Um grande amigo nosso, companheiro, e na verdade quem ajudou mais foi ele que ajudou mais a gente, porque nós ajudou ele. Até teve um probleminha lá uns tempos na minha casa, que a minha esposa, ela foi para a lavanderia e ela pisou no chão e o chão afundou, né? E aí o pastor Marcos foi lá e falou: não, isso aí é um servicinho de 2, 3 horas, nós resolve isso aí. E aí foi, o que acontece? Foi cavucar, era uma fossa. E aí dessa fossa, aí foi um serviço de uma semana, né? A gente resolveu o problema, né? Que era 2, 3 horas, foi uma semana. Então nós temos muito a agradecer a Deus pela vida do Senhor, pela vida do nosso Roberto, seus filhos. Deus abençoe poderosamente. Agradecer a Deus pela vida do nosso evangelista Caio, né? Nosso companheiro de muito tempo, o operador Paulo, nosso pastor Guido, que está aqui conosco, né? Nosso presbítero Joel, né? Nossa irmã Ivone, né? Amém. Deus abençoe. O cooperador Sérgio, né, que nos recepcionou na chegada, e agradecer a toda a igreja pela recepção e também pela confiança também de estar aqui para ouvir a palavra de Deus através da nossa vida. E se os irmãos esperam algo de mim, vocês vão sair daqui decepcionados, mas se os irmãos esperam algo do Senhor, vocês vão sair daqui realizados. Amém? Lucas capítulo 24, verso 33 ao 35. Quantos encontrou? Pode dizer amém? Amém! E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e qual deles foi conhecido no partir do pão. Podemos assentar glorificando o nome de Jesus. Diga comigo: é tempo de restauração. Queridos e amados irmãos, estamos aqui diante de uma passagem relevante, e os irmãos hoje estão encerrando um propósito de 7 sexta-feiras, buscando ao Senhor por restauração. Nós sabemos, irmãos, que o significado da palavra restauração nada mais é do que a ação de fazer com que algo volte a seu estado anterior. É a ação de fazer com que algo volte a seu estado anterior. Logo, nós vamos ver aqui, nesta passagem de Lucas, capítulo 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Observemos, irmãos, que esse dia já era o 3º dia. Jesus já havia ressuscitado. Porém, esses 2 discípulos, a qual a Bíblia cita o nome de um, mas não de outro, a qual o nome de um era Cleópas, mas não cita o nome do outro que estava descendo para Emaús. Mas é interessante que eles estão saindo de Jerusalém para Emaús, que era uma estrada de 11 quilômetros, e era uma estrada de descida. E é interessante que no dia que Jesus havia ressuscitado, é que eles decidem a descer, apesar das evidências que haviam da ressurreição de Jesus. Eles falharam em acreditar que a ressurreição realmente aconteceu. E por quê? Porque estavam frustrados.
Eles estavam frustrados com a sexta-feira. Eles estavam frustrados com o processo que eles viram na sexta-feira. Eles viram o Jesus crucificado. A esperança deles foi embora. O verso 21 vai dizer que eles estão dizendo o seguinte: nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse a Israel, mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Perceba, irmãos, que eles estavam frustrados. E por que estavam frustrados? Por causa de expectativas frustradas. Os discípulos pensavam que Jesus derrubaria o Império Romano e se tornaria o rei dos judeus, e acabaram que saindo do lugar ordenado por Deus, porque o próprio Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto fossem cheios de poder. Mas eles decidem sair de Jerusalém para ir para Emaús. Emaús significa águas quentes, tumulto. Eles decidem sair do lugar da adoração, do lugar da promessa, para ir para Emaús. Meus irmãos, lugar de águas quentes, lugar do tumulto. E por que eles estão indo? As expectativas estão frustradas. Vemos aqui dois homens que precisavam de restauração. Dois homens que precisavam voltar do lugar de onde eles saíram. Ou seja, voltar ao seu estado anterior, ao estado que eles estavam em Jerusalém, que eles estavam no lugar da adoração, que eles estavam no lugar do culto, no lugar da promessa. Eles precisavam agora de ser restaurados. E é aí que nós vamos ver que Jesus entra em cena e começa e anda junto com eles naquele caminho de Emaús. E então é aí que começa o processo de restauração do nosso Senhor Jesus na vida daqueles homens. E o Senhor pergunta a eles o que estavam conversando, o que estava sucedendo. Eles vão dizer: olha, você não sabe dos acontecimentos que aconteceu nos últimos dias, do Cristo que foi crucificado? Nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel, mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, irmãos, eles estavam de descida, eles estavam frustrados. E quando eu paro aqui e posso contextualizar para os nossos dias, quem sabe nós que chegamos aqui estamos nas mesmas condições desses discípulos de Emaús. Já é domingo, Jesus já está ressuscitado, mas estamos, quem sabe, pensando essa noite em voltar para trás, pensando essa noite em desistir daquilo que Deus prometeu, pensando essa noite, quem sabe, e até parar e sair da igreja, entregar nossos cargos e responsabilidades. Quem sabe estamos aqui nessa noite frustrados com tantas coisas que estamos vendo, com tantas coisas que estamos vivendo, com tantas coisas que estamos presenciando. Mas o Senhor Jesus marcou esta noite para restaurar a minha e a sua vida aqui neste lugar e te dizer, aleluia, que o tempo não é de parar, que o tempo não é de retrocesso, que o tempo é de avançar, porque a promessa Ele vai cumprir na minha e na sua vida. A restauração vai acontecer através do nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhando a vida destes homens. Perceba-se, irmãos, que nós vamos ver aqui alguns pontos essenciais para que nós possamos alcançar a restauração de Deus nas nossas vidas. E quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu posso aprender a primeira coisa para que nós possamos receber a restauração. Primeira coisa, deixar as coisas passadas. Deixar as coisas passadas. Diga comigo: deixar as coisas passadas. Perceba-se que o cenário deste momento é domingo. As mulheres já tinham notificado que Jesus tinha ressuscitado. Os anjos já tinham notificado
que ele vivia. Porém, eles estavam cobertos de frustração, e essa frustração levou eles a tanta incredulidade que impediram deles viver um verdadeiro domingo. Eles estavam presos ainda na sexta-feira, porém era domingo. Eles precisavam deixar a sexta, porque já era domingo, a qual Jesus disse: eu já ressuscitarei no terceiro dia. Ou seja, irmãos, eles estavam tendo a sexta, no dia de domingo da ressurreição. Hoje, chegamos aqui neste lugar, e se queremos viver a restauração, Deus nos chama a atenção para deixar as coisas passadas. Já estamos no domingo, Jesus já ressuscitou. E se Jesus já ressuscitou, temos a esperança. Temos a esperança de que temos alguém por nós. E se Ele ressuscitou, aleluia, nós temos a vitória, nós temos o triunfo. A morte não pode mais contra a nossa vida, não existe mais o temor dela. Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele está aqui hoje para fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Mas precisamos sair da cesta, precisamos sair do cenário de frustração, precisamos sair do cenário de decepções, e precisamos vir para o domingo. Jesus ressuscitou, aleluia, a felicidade veio, o triunfo veio. É tempo de erguer a cabeça, deixar o passado. Quantas pessoas presas em mágoas, quantas pessoas presas em ressentimentos. Ressentimento, irmãos, é algo interessante, porque fala de ressentir, fala de você dar ressentimento. Quem tem ressentimento dá ré, anda para trás. Ressentimento. Outra coisa, quem tem ressentimento vive sentindo de novo. Então é preciso, irmãos, viver o agora, deixar as coisas passadas que atrapalham a nossa vida e que impedem Deus de verdadeiramente atuar, trazendo a restauração que nós precisamos. Quem sabe o cenário da sexta-feira na tua vida possa ter sido caótico, decepcionante, frustrante, mas eu quero te dizer, chegou o domingo do Senhor. É tempo de viver uma novidade. Jesus ressuscitou. É preciso deixar as coisas passadas. É preciso deixar o velho homem. É preciso deixar a velha mulher. Porque o velho homem já foi crucificado. E o que é crucificar? É fazer morrer. E o que é morrer? É a separação do espírito do corpo. Assim também, se nós já estamos crucificados, como disse Paulo, eu já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer aos Gálatas que ele está crucificado para o mundo. É interessante que ele está dizendo o seguinte: eu já estou separado do mundo, e o mundo separado de mim, agora eu vivo para Ele. É tempo de deixar as coisas passadas para vivermos a realidade da restauração de Deus sobre as nossas vidas. Hoje Deus tem o poder para curar a depressão, a tristeza que invade o teu coração. Mas Deus está dizendo para nós aqui nessa noite que é necessário que deixemos de lado, que renunciemos, que hoje declaremos a separação, que declaremos agora o desvínculo das coisas passadas. Aquilo que é negativo não pode ser cultuado na nossa vida. Precisamos cultuar aquele que vive, e quem vive é o nosso Senhor Jesus Cristo. É hoje o dia da minha e da tua restauração. É tempo de restauração. Quando observamos, irmãos, aqui o texto sagrado, eu entro aqui no segundo ponto. É interessante que então a palavra de Deus nos diz que após eles terem dito isso a Jesus, sobre as coisas que Jesus pergunta a eles o que está acontecendo, o que eles conversavam entre eles,
E eles falaram acerca da morte, da sexta-feira, e que eles esperavam que Jesus iria ser aquele que remisse a Israel, que ia derrubar o Império Romano. Então Jesus vai se levantar e vai dizer a eles no verso 25: honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Perceba-se que Jesus então vai dizer aos seus discípulos: vocês demoram a entender e crer em tudo que os profetas disseram. Vocês estão demorando a entender, mas vamos fazer vocês entenderem. Vou explicar. Então ele começou a explicar. Começa por Moisés e todos os profetas e explica a eles tudo o que se achava nas Escrituras. E nesse caminho de 11 quilômetros, Jesus vai explicando. E eles vão dizer o seguinte: que quando Jesus explicava as Escrituras, o coração deles ardia enquanto ele falava. Aqui está o segundo ponto para vivermos o tempo de restauração. O segundo ponto é valorizar a palavra. A valorização da palavra de Deus. Enquanto Jesus falava acerca de Moisés e todos os profetas, acerca das Escrituras, o coração deles ardia. A palavra, meus irmãos, é algo que precisa ser valorizado nos nossos dias. Se perdeu nos nossos tempos o fervor pela palavra. As pessoas, nossos cultos de ensino, infelizmente, andam vazios. Nossas escolas bíblicas dominicais também, em alguns lugares, nem existe mais. Hoje se valoriza mais um culto de libertação e de cura do que um culto de ensino da palavra de Deus. Mas é a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que liberta, é a palavra que santifica, é a palavra que cura, e é a palavra que traz vida. Perceba-se, eu sou de uma época em que as nossas escolas bíblicas dominicais começavam às 8 da manhã no domingo e terminavam às 10h30 da manhã. É interessante que tínhamos cerca de 80 a 90 crentes no domingo de manhã, e de repente todos os conjuntos se apresentavam. Era um conjunto de crianças, adolescentes, jovens, irmãs, e apresentavam as suas classes separadas, fazendo a leitura dos seus textuários e fazendo os seus corinhos. Então se encerrava às 10h30 da manhã. 8 da manhã, a igreja estava cheia. O povo estava reunido para buscar a palavra. As pessoas tinham fervor, tinham sede pela palavra. E por isso os crentes não eram levados por qualquer vento de doutrina. Nos dias de hoje, irmãos, pelo avanço da tecnologia, a internet se tornou um instrumento que tem tirado muitos crentes da igreja. E é interessante, meus irmãos, que esses mensageiros da internet, eles até tiram as pessoas da igreja, eles até usam a internet, tirando as pessoas da igreja, do coletivo. Mas é interessante que eles só estão na internet hoje porque a igreja é um instrumento para ganhar eles. Ou a igreja fez um culto ao livre, ou a igreja fez um culto no lar, ou a igreja fez um culto de evangelismo. Ele veio no culto, aceitou Jesus, cresceu na igreja, foi discipulado na igreja e agora acha que não precisa mais da igreja. E muitos crentes, irmãos, estão seguindo essas pessoas que às vezes não têm um compromisso real e sério com Deus. Mas essa noite eu creio que aqui vem um povo que está entendendo que hoje é tempo de restauração. E quem quer viver tempo de restauração valoriza a palavra. É pela palavra. E é pela palavra que eu e você vamos ser restaurados. Louvado seja o nome de Jesus. Palavra. Hoje em dia, Deus não deixou de falar.
somos nós que deixamos de ouvir. Certo dia, uma irmã chegou no pastor e disse: pastor, eu quero que Deus fale comigo. E o pastor disse: vai ler a Bíblia. Mas ela disse, mas eu queria ouvir a voz dele. Ele disse: então, vai ler a Bíblia em voz alta. Aleluia. Eu quero ouvir a voz de Deus, então vai ler a Bíblia. Mas eu quero ouvir ele falar, então vai ler a Bíblia em voz alta. É tempo de valorizar a palavra. O profeta pode ser imperfeito, entregar uma mensagem que até não foi Deus que falou, mas o que a palavra diz é perfeita, e Deus dela para cumprir ela sobre a mim e sobre a tua vida. Terceira coisa importante, irmãos, para que nós possamos ser restaurados. Terceira coisa, nós vamos ver, meus irmãos, que agora eles chegam até o destino. Eles insistem com Jesus porque já era tarde. Eles insistem com Jesus para que Jesus entrasse. E Jesus então ali entra e vai ter um momento com eles. E naquele momento, irmãos, a Bíblia diz que eles estando à mesa, Jesus toma o pão e abençoa e parte e dá a todos. E neste momento que Jesus pega o pão, ele abençoa e parte e dá a eles. A Bíblia diz no verso 31 que abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Veja bem, que neste momento do partir do pão, os olhos desses homens se abriram. Você pode glorificar por isso? Eu creio que veio a lembrança desses homens outro cenário que Jesus tinha se manifestado. E eu creio também que ao levantar a mão para abençoar e partir, eu creio que ele viu nas mãos a marca dos furos dos pregos. E os olhos deles se abriram e viram que era Jesus. Foi um momento de comunhão. Aleluia. Foi no partir do pão que eles reconheceram Jesus. Entenda uma coisa: que Deus ama o coletivo, que Deus ama a comunhão, que Deus ama a união. Perceba-se, irmãos, que foi o momento da comunhão. E é nesse momento que nós estamos reunidos aqui, é que o Senhor está presente para restaurar nossas vidas. Uma das coisas que o diabo quer é nos afastar da comunhão, é nos afastar da convivência com os irmãos, é nos afastar do verdadeiro amor, é nos afastar do verdadeiro propósito de Cristo, que é vivermos no coletivo e não no individualismo. Perceba-se que Deus ama tanto o coletivo, que quando Ele vai dar títulos à igreja, Ele diz que a igreja é o corpo coletivo. Você não pode dizer que a orelha é o corpo, mas a orelha faz parte do corpo, é um coletivo. Um corpo, ele é completo por causa dos seus órgãos que compõem a totalidade, falando de um organismo vivo que funciona junto. A igreja é um edifício. Não podemos dizer que um tijolo pode dizer que é uma construção, mas uma construção é composta de vários tijolos que se unem e que se ajustam para o crescimento do local, para que seja abrigo das pessoas que estão dentro dele. Assim, não é diferente a igreja. Veja bem que ela também é comparada com uma lavoura, porque não podemos dizer que uma lavoura, um pé de alface é uma lavoura, mas se juntarmos vários canteiros, então se torna uma lavoura. Um pé de banana seria uma lavoura, mas vários pés se tornam uma lavoura. Então perceba-se que sempre a igreja está envolvida no seu coletivo, sempre em um agrupamento, falando-se que ninguém pode dizer eu sou igreja sem minha vida individual.
posso dizer que eu sou igreja a partir do momento que eu convivo, que eu realmente estou vivendo o coletivo, que eu estou ligado ao corpo, que eu estou em comunhão com o corpo. Muitas pessoas querem receber restauração, mas estão desvinculadas do corpo. Perceba, se você arrancar um braço, se nossa igreja é comparada com o corpo, se eu arrancar um braço do meu corpo e deixá-lo desalienado do meu corpo, ele vai apodrecer. Eu vi um menino que ele cortou os dedos, e o médico falou assim: olha, é um caso difícil, mas eu vou fazer o possível. Aí ele pegou, fez as costuras, fez a ligação, e o corpo reagiu. E o corpo reagindo, todos aqueles dedos que estavam roxos, que parecia que já estavam se deteriorando, foi recebendo sangue, foi circulando, e com isso voltou a fazer parte do corpo. É por isso, meu querido e amado irmão, que você não pode estar distante da igreja, você não pode estar distante da Santa Ceia, você não pode estar desligado do corpo, tem que estar no corpo. Para receber restauração tem que estar no corpo, para receber direção tem que estar no corpo, para receber iluminação tem que estar no corpo, para os nossos olhos se abrir tem que estar no corpo, para receber a glória tem que estar no corpo, para receber poder tem que estar no corpo. E se tiver no corpo, pode ter certeza, Deus, Ele garante a vitória. É tempo de voltar à comunhão. Então os olhos desses homens se abriram, e a Bíblia diz que na mesma hora eles se levantam, verso 33, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Agora chegou a hora deles voltar para Jerusalém, chegou a hora da restauração na vida deles. E eles voltam para Jerusalém. E qual que é a mensagem que eles voltam? Eles voltam dizendo: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Os discípulos que estavam frustrados voltaram para Jerusalém renovados e restaurados, e agora anunciando a ressurreição e com uma nova experiência com Jesus. Entenda nesta noite, aleluia, Deus quer te dar uma nova experiência a partir dessa noite. Eles vão voltar para Jerusalém. Eu poderia dizer, meus irmãos, que eles vão voltar para o fervor espiritual. Eles vão voltar para a oração. Eles vão voltar a participar de culto. Eles vão voltar a participar da igreja, das atividades da igreja. Sim, eles vão voltar. Eles voltam agora a ter o desejo, aleluia, de servir a Deus. Eles vão voltar ao primeiro amor. Sim, eles vão voltar a Jerusalém. Eles vão voltar ao temor. Sim, eles vão voltar ao princípio do temor a Deus. E nessa noite não vai ser diferente. Deus está restaurando vidas aqui neste lugar para voltar para Jerusalém. É tempo de voltar para Jerusalém. Aleluia! Quando uma pessoa, meus irmãos, ela sai de Jerusalém, quando uma pessoa, meus irmãos, ela sai de Jerusalém, ela perde totalmente a perspectiva e a visão. Mas esses homens voltam para Jerusalém com uma outra visão, agora crendo que Jesus já está ressuscitado. E o Jesus que eu e você serve, Ele tem poder para restaurar a minha tua vida aqui neste lugar. Eu não sei o que te levou a ir para Emaús, ou desejar ir para Emaús. Eu não sei qual foi a frustração. Porque de repente olhamos tanto para o homem que esquecemos de entender que o nosso propósito verdadeiramente é com Cristo. Às vezes olhamos tanto para as dificuldades que nós enfrentamos diariamente e colocamos Cristo como aquele que só fosse o nosso milagreiro, e quando Ele não faz, ficamos decepcionados e não queremos servi-lo.
Às vezes, quem sabe, na sua vida sentimental, no seu casamento, você quer sair para Emaús, mas vai voltar para Jerusalém, para o propósito que Deus estabeleceu para o seu lar. Essa noite Deus tem o poder para fazer isso na sua vida. Creia. Mas não perca momentos de comunhão como esse que estamos tendo aqui nessa noite. Hipólita, né, que eu vi o desejo dela de vir para a campanha e não quebrar o propósito. Essa atitude da irmã despertou meu coração, porque às vezes colocamos utensílios e dificuldades para tantos problemas e para servir a Deus, mas o exemplo da irmã nos impulsiona sobre a necessidade de nos esforçarmos para ver o agir de Deus acontecer na nossa vida. A caminhada com Jesus, irmão, só pode não dar certo se o propósito for errado. A caminhada com Cristo pode até ser difícil, mas sempre terminará com um final feliz. Poderia sexta-feira ser frustrante, mas chegou o domingo da restauração. O meu Jesus foi ressuscitado, e ressuscitado com um corpo glorificado. É assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida hoje. Tem restauração espiritual, tem restauração física, tem restauração no seu lar, tem restauração ministerial, tem restauração das suas forças, tem restauração da sua saúde, tem restauração chegando para a tua vida. E o meu Jesus tem poder para fazer isso. Ele já ressuscitou e está aqui. O meu Jesus, ele é tão grande. O meu Jesus e o teu Jesus, ele é tão grande que em química ele transformou água em vinho. O meu Jesus é tão grande, o teu Jesus é tão grande que em biologia ele nasceu sem ter tido uma concepção normal. O meu Jesus e o teu Jesus é tão grande que em física ele superou a lei da gravidade e ele subiu aos céus e assentou à direita de Deus Pai. O meu Jesus e o teu Jesus é tão grande que em economia ele subverteu a lei dos rendimentos decrescentes e alimentou uma multidão de quase 20 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. O meu Jesus, o teu Jesus é tão grande que nem história, ele é o começo, ele é o fim. O meu Jesus e o teu Jesus é tão grande que em medicina ele curou sem aplicar nenhum remédio. O meu Jesus e o teu Jesus é tão grande que ele diz para nós que em direito ele é o meu advogado fiel, está aqui. O meu Jesus e o teu Jesus é tão grande que em religião ele disse que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é maior do que o céu, do que o sol, do que a lua. Ele é maior do que as estrelas. A Bíblia diz que ele chama as estrelas, ele conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. O meu Jesus e o teu Jesus, ele é justo, ele é J de justo e justificador, ele é E de eterno, de eternidade. O meu Jesus, o meu teu Jesus, ele é S de santo e santificador, ele é U de único unigênito e ele é S de salvador, e está aqui para restaurar a sua vida. E se você crê nisso, coloca de pé dando glória. Esse Jesus está aqui para restaurar a minha e a sua vida. Se você crê nessa restauração, quero convidar você a vir aqui à frente em nome de Jesus. Você que precisa de uma restauração na saúde, de uma restauração no seu casamento, de uma restauração na sua vida espiritual. Você que não é batizado com o Espírito Santo, ou batizada com o Espírito Santo e crê que Deus pode fazer, eu convido você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você, orar por você. Eu creio que algo vai acontecer sobrenatural na sua vida e Deus vai mudar a sua história aqui nessa noite. Levante o plástico como a nara sube a vácia. Levante o plástico vasto de como a neve, a sua de como a neve. Alimente fácil de como a neve, a sua de como a nara sube. É tempo de restauração. O Senhor vai colocar no estado anterior
Quem sabe perdemos a motivação, perdemos o entusiasmo. Mas hoje o Senhor quer colocar tudo no lugar de novo. Ele vai colocar na sua vida. Levanta suas mãos agora, feche os seus olhos. Ele vai começar a agir agora no seu ser. Ele vai começar a agir na tua alma. Se a pastora Sandra estiver mais um louvor, não falou, você fala com Jesus. Joga esse passado fora, essa dor, essa tristeza. Libera o perdão nessa noite. Não carregue mais essa mágoa. Não carregue mais esse ressentimento. Viva o domingo. Jesus já ressuscitou. O preço para os nossos pecados foram pagos. Foi cravado lá na cruz do Calvário. E maior é Ele que está conosco. E é Ele que nos garante a vitória nessa noite. Começa a receber agora o renovo da parte de Deus. Começa a receber o renovo da parte de Deus. Começa a receber a restauração da parte de Deus sobre a tua vida. Começa a receber agora. Começa a receber o mover do Senhor. Começa a receber o trabalhar do Senhor sobre a tua vida. Começa a receber nessa noite. Porque aquele que começou a obra, ele vai terminar. Ele não falha, ele não perde nenhuma batalha. Ele é fiel, ele é tremendo. Ele é santo e ele está curando pessoas aqui. Ele está curando feridas na alma. Ele está curando. Ele está visitando com poder. Ele está jogando por terra as cadeias. Ele está confirmando a obra. Ele está fazendo isso. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou, ele vive. Por isso podemos crer na manhã. Podemos crer no novo tempo. Coloca
oração dessa moça aqui. Amém? Cura, Senhor, essa ferida. Arranca pela raiz essa depressão, meu Pai. Arranca essa dor. Receba o milagre de Deus agora, essa restauração. Você vai andar. Você vai andar. Você vai seguir. Receba agora a presença de Deus sobre a tua vida. Olha a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espera com paciência em Deus, porque Ele vai colocar as coisas no seu lugar. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. É seguir em frente. Não é parando que você vai recuperar. É seguindo. Levanta a sua cabeça, porque Deus tem um tempo de transformação e de renovo sobre a tua vida. Receba nessa noite a sua vitória. Receba nessa noite a restauração. Receba nessa noite o milagre, em nome de Jesus. A tua bênção já está chegando. Descansa o teu coração. A tua bênção está chegando. Deus vai alegrar o seu coração, mas Ele diz: me sirva, anda na minha presença. E vai te dar na sua. Toma posse. Porque nestes braços você vai segurar, aleluia, a tua bênção, a tua herança, para a glória de Deus. Pai, receba a vitória. E aqui Deus está fazendo assim. Você como o presidente Joel, segura do outro lado. Isso, assim. Ele está fortalecendo os teus braços. Ele está te sustentando. E está te abençoando. O recurso vem dele. A graça vem dele. Ele vai te surpreender. Sejas fiel no pouco, porque no muito Ele te colocará. Espera no Senhor, e Ele vai realizar o que deseja o seu coração. Ele está vendo, Ele está contemplando. Os olhos dele estão como chama de fogo, que nada fica oculto. E Ele está vendo tudo o que está acontecendo. E Ele vai honrar os teus esforços. Receba nessa noite a restauração e a vitória para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, a igreja glorifica o nome do Senhor. Quem crê na restauração, dê um brado de glória. Deus abençoe nossos amados. Devolva o microfone aqui a quem é de direito. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.